Olá, amigos. Esse vídeo é um vídeo que eu já fiz sobre a North Korean Morambong Band e que me ajuda a provar uma tese que vocês podem não concordar, mas não deixa de ser interessante. Eu tinha uma expectativa maior para esse vídeo. Eu posso ter expectativas de visualizações maiores, porque afinal, apesar de ser um canal pequeno, eu já tenho vídeos com mais de 3.000 visualizações. E esse vídeo, curiosamente, apesar das minhas grandes expectativas, ele não está indo muito bem. E eu acho que eu sei por quê. Eu levei um certo tempo dentro do vídeo, lá por mais de 10 minutos, para apresentar a banda. E antes disso eu fiz uma necessária análise histórica, que precede os comentários. Então, eu acho que algumas pessoas não gostam muito de história, ou não têm muito paciência de assistir e pularam sem chegar na parte da banda. Então eu resolvi agora fazer o mesmo vídeo, mas com um aperitivo antes, mostrando um aperitivo da banda antes, e as pessoas ficarem sabendo que logo em seguida, depois da análise histórica, eu tenho 3 apresentações dessa banda que vão me ajudar a defender a tese que eu levanto aqui, que é interessante, mas pode ser que você não concorde, mas é interessante e eu tinha muita expectativa sobre esse vídeo. Então, vamos primeiro ver esse aperitivo, para depois a gente fazer a análise histórica, que já existia, e então depois vir as 3 apresentações da banda. Vamos ver aí o aperitivo. Bom, agora nós vamos fazer aquela análise histórica que eu me referi, para depois entrar nas 3 apresentações. E não deixe de... Vocês devem estar percebendo que eu vou estar com uma camisa diferente, e até estou barbado hoje, não fiz a barba, porque esse trecho que eu estou acrescentando para fazer esse remake é quase um mês depois do vídeo inicial. Então, vamos aí para a análise histórica e a continuação do vídeo. Olá a todos, mais uma vez aqui com vocês, e aqueles que ainda não assinaram, por favor, clique aí para assinar o canal e receber as atualizações. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante que me saltou aos olhos e que tem relação com essa banda coreana. Eu vou depois detalhar ela direitinho, e os aspectos da relação da Coreia do Norte com os Estados Unidos. Quando eu era criança, eu me lembro muito bem disso, 8, 10 anos, só se falava de Guerra da Coreia, né? Eu me lembro que foi uma guerra bastante sangrenta, e a gente, menino ainda, brincando, naquela época a gente brincava de bandido e mocinha, que existiam brinquedos de armas, né? Era bem diferente de hoje. E a gente ouvia muito sobre atrocidades, sobre as questões que aconteciam na Guerra da Coreia. Acontece que essa Guerra da Coreia, em relação a outras guerras em que os Estados Unidos participou, ele é até classificado como Forgotten War, né? A Guerra Esquecida. Porque enquanto, depois da Segunda Guerra, os aliados, os americanos foram recebidos em casa com festa, papel picado, no Times Square, depois da Guerra do Vietnã, nem tanto, mas também houve uma recepção, né? A Guerra da Coreia foi esquecida, e principalmente porque nunca houve, né, uma assinatura de um tratado de paz. Teoricamente, os Estados Unidos e a Coreia ainda estão em guerra até hoje. Houve um armistício, né, mas nunca houve a assinatura de um tratado de paz. E isso contribuiu muito, né, para esse ódio que os norte-coreanos dedicam aos americanos. Porque essa coisa ficou entranhada, não houve
a integração com o tempo, como, por exemplo, na Alemanha, em que depois de algum tempo houve até a unificação, aqueles ressentimentos do passado acabaram ficando no esquecimento. E as pessoas esquecem as coisas. Mas, na Guerra da Coreia, houve essa divisão no paralelo 38. Se todos não estão ainda bem lembrados na cabeça o que aconteceu, pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia estava dividida em duas partes, pelo paralelo 38, no sul controlado pelos Estados Unidos, que promoveu eleições lá, foi eleito lá um representante, e no norte foi eleito também o primeiro foi logo destituído pelos russos, porque não atendia aos interesses deles e demonstrou algumas questões, né, de ter algumas questões com relação a ser controlado. E aí acabou vindo o avô do atual Kim Jong-un, né, o avô dele, que foi colocado lá pelos soviéticos e que se estabeleceu lá como líder da Coreia na parte do norte. Acontece que em 1950, em 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte, né, o Kim Jong-un, com o backup da União Soviética e um pouco da China naquela época ainda, eles invadiram a Coreia do Sul, né? Eles invadiram a Coreia do Sul e chegaram até Seul e tomaram Seul. Os Estados Unidos nessa época não tinham um grande contingente lá. Houve uma resolução na ONU, né? A resolução 83, que determinou que se reconstituísse a situação anterior e foram estabelecido uma força de intervenção da ONU, mas que era 88% americana, né? De americanos. Tinham outros países, na verdade 21 países participaram dessa força da ONU, mas os Estados Unidos têm um maior contingente. E entre esses, Inglaterra, né, a Austrália, o Canadá, vários países, né, são 21 no total. Muito bem, no início o americano estava muito fragilizado lá na região, ele não tinha um contingente muito forte, tinha tropas estabelecidas no Japão e o avanço coreano foi muito rápido e os americanos ficaram encurralados no sul da península. Mas o general MacArthur, que era o general das forças no Pacífico, né, aos poucos ele estabeleceu uma estratégia de uma invasão tipo uma invasão como foi feita na Normandia. Ele estabeleceu uma ponta de praia e na verdade era todo mundo cético em relação a essa operação, mas ela teve sucesso. Os Estados Unidos, a força da ONU conseguiu rechaçar os coreanos de Seul, tomaram Seul novamente e foram além, foram acima do paralelo 38, se empolgaram e chegaram até a fronteira lá do norte, né? O general MacArthur, nessa época, tinha uma grande divergência com o Truman queria parasse por aí, que não queria arriscar um confronto com os chineses e com os russos, e o MacArthur garantia ao Truman que os chineses jamais entrariam, mas ele se enganou, né? Quando eles chegaram bem ao norte, as tropas chinesas, tinham 450 mil homens chineses na fronteira da Manchúria, e eles invadiram e atacaram os americanos, e os americanos tiveram que recuar. Eles desceram, tomaram novamente Seul. Né? Então, nesse vai e vem, né, e Seul chegou a ser capturada cerca de 4 vezes, a guerra foi se estendendo e ao final do ano de 1950, depois dessa invasão, surpreendentemente os chineses propuseram uma conferência de paz, né? Queriam terminar com a guerra. Os russos também achavam interessante terminar com essa guerra, mas os americanos achavam que tinham que continuar ganhando espaço para pelo menos chegar ao paralelo 38 de novo. Iniciaram um bombardeio violento em cima da Coreia do Norte. Eles já tinham feito bombardeio antes, mas esses se intensificaram e o bombardeio foi indiscriminado, né? Usaram bombas incendiárias e foi destruindo não só as instalações que propiciariam recursos para a guerra dos coreanos do norte, mas como aquilo tudo era muito, muito próximo, né? Eles acabaram destruindo vilas, destruindo praticamente o país, não só a Coreia do Norte, como a Coreia do Sul. No final atacaram, inclusive,
barragens, né? Sobre o argumento de que a água ia inundar e ia contribuir para os objetivos deles, né? Então, o que aconteceu com esses bombardeios é que, quando foi assinada a paz, né? Não a paz, mas o armistício, né? Esse ódio contra os americanos ficou muito focado em cima desses bombardeios, né? E, apesar de ser uma força da ONU, né, o que os coreanos começaram a ensinar a sua população, às crianças desde cedo, é o ódio ao americano, né? Não só pelos bombardeios, como também, segundo algumas pinturas que eles fazem em museus lá, atrocidades, né, com norte-coreanos. Na verdade, isso é meio discutível. É possível que os americanos tenham feito, sim, atrocidades, porque eles vinham de uma guerra no Japão em que as coisas não tinham sido muito humanas lá, né? E, além do mais, você tem que se lembrar que em 1950, os Estados Unidos estavam no auge da segregação racial. Então é possível que tenha havido alguns exageros. Mas os exageros que são pintados, né, nesses museus pelos norte-coreanos e ensinados às crianças, parecem ser alguma coisa de coreanos contra sul-coreanos, né? Não se tem certeza exatamente se aquelas imagens são imagens provocadas por soldados americanos. Existe esse culto em cima da toda a população de que um ódio contra os Estados Unidos. Esse ódio ainda foi mais, digamos assim, congelado, porque exatamente não houve a integração, não houve um esquecimento da guerra, houve sempre um ambiente de hostilidade. Até hoje tem uma zona desmilitarizada, onde coreanos de um lado e sul-coreanos de outros se encaram ali, né? Então, todo esse ódio continua ali latente, nunca foi diminuído, nem houve oportunidade, como aconteceu na Europa, de que isso se dissipasse, né? Então, eu vejo com muita surpresa, não sei se todos já ouviram falar dessa banda coreana, né? Essa Morambong Band. É uma banda só de mulheres, segundo consta, foi criada pelo próprio Kim Jong-un. Ele é o mentor, parece que a mulher dele tem origem como cantora, como artista, né? E essa banda, ela toca músicas patriotas, músicas que exaltam não só ele, Kim Jong-un, como o exército, como os soldados, como a pátria coreana. Mas, surpreendentemente, eles também têm apresentado concertos em que eles colocam pupurris de músicas internacionais. E, surpreendentemente, num desses pupurris tem o Tico Tico no Fubá. E, mais surpreendentemente ainda, eu vejo uma apresentação dessa banda com o tema de rock, né? Então eu me pergunto se isso não seria um sinal, né? Quem sabe, né? Um sinal de que há uma esperança de haver uma possibilidade de um diálogo, né? Porque essa banda recentemente, no dezembro de 2015, né, há 2 anos, pouco menos de 2 anos, ela tinha um concerto em Pequim e ela acabou cancelando na última hora o concerto. Por quê? Muitas das letras eram provocativas, anti-americanas e provocativas, e as autoridades chinesas censuraram isso, não queriam criar problema com os Estados Unidos. A China tem um certo tato com a relação com os Estados Unidos, não interessa um confronto com os Estados Unidos. E essa banda acabou voltando sem se apresentar. Era a primeira apresentação no exterior que a banda fazia. Agora, ao ver essa apresentação com músicas internacionais, algumas americanas, como My Way, né, e especialmente essa do rock, em que aparece no fundo um telão onde aparecem imagens do rock, eu acho que isso é um sinal, né, talvez do Kim Jong-un, né? É preciso que as autoridades americanas comecem a pensar na possibilidade de que se faça um diálogo, né? Disse muito que o diálogo com o norte-coreano é impossível, mas essa banda me diz que não, né? Eu vou mostrar aí alguns trechos dessa banda, para vocês verem essa característica. O primeiro trecho é uma música patriota, né? Assistam aí esse trecho da Morambong Band.
Agora, eu vou colocar para vocês um medley, quer dizer, um pot-pourri de músicas internacionais, e vou escolher exatamente a parte do pot-pourri que tem o Tico Tico no Fubá. Observem aí a banda. É uma banda plasticamente muito bonita, mulheres bonitas, e curiosamente elas são vestidas na moda ocidental, com roupas curtas e penteados curtos, um fashion meio ocidental. Observem esse segundo trecho. Agora vamos ver, entende, o trecho, a peça em que eles tocam o rock, o tema de Rock o Lutador, né? Vejam aí.
como vocês podem ver, não deixa de ser interessante, né? Um país tão fechado como a Coreia do Norte, a gente de repente se depara com isso. E me parece que é um sinal que existe esperança na direção de um diálogo, né? É preciso que as autoridades americanas façam realmente um meia-culpa, né? Porque a questão desses bombardeios, mesmo na sociedade americana, muito pouca gente conhece, tá? E essa questão dos bombardeios é uma questão que vem sendo estudada por institutos americanos que pretendem fazer essa possibilidade do diálogo. E, quem sabe, isso não é realmente um sinal de que é possível, né? Alguma coisa em direção a um diálogo. A gente ouve muito dizer que não há diálogo com os norte-coreanos. Mas será mesmo que não se consegue um diálogo? Né? Eu acho que não custa tentar, né? Em prol de toda a humanidade, né? Porque um conflito na península não vai ser só na península, né? Todos sabem disso. Eu aproveito para mencionar que um desses vídeos, especialmente esse vídeo, o primeiro, que é com as músicas patriotas, tem até legenda, é de um canal do YouTube, Rumo ao Hepta, tá? E assim como eu estou usando um trechinho deles, eu vou colocar a descrição do link completo de toda a apresentação na descrição, já que eu estou usando esse trechinho deles, né? Eu espero que tenham gostado desse contraponto aí e reflitam, né? Vamos refletir. Embora quem tenha que refletir não somos nós, né? Somos os responsáveis por todo esse imbróglio, né? Então, muito obrigado e até a próxima.